Bem-vindos a mais uma aula de Química, Conceitos Fundamentais com a professora Liliane Hanna. Métodos de separação de misturas. Em misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido, iremos abordar os seguintes métodos de separação: peneiração, catação, levigação, imantação ou separação magnética e dissolução fracionada. Peneiração, como podemos ver na imagem, um exemplo de separação de areias de diferentes tamanhos. Na verdade, essa peneiração é um processo pelo qual se separam misturas de sólidos granulados com partículas de tamanhos diferentes utilizando uma peneira. Catação é um tipo de separação de misturas do tipo sólido-sólido. Podemos exemplificar a seleção, a separação que os catadores de materiais recicláveis fazem ao encontrar os materiais no lixo, com fins ambientais e econômicos. Levigação é a separação onde o sólido menos denso, ou seja, aquele mais leve, é separado da mistura através de uma corrente de água que carrega consigo o sólido mais leve. Na imagem, podemos observar a utilização de um instrumento chamado bateia pelo garimpeiro, que faz esse processo de separação de areia e ouro. Separação magnética é aplicável quando um dos componentes da mistura é magnético, como é o caso das partículas de ferro. Pode-se retirar essas partículas com o auxílio de um ímã. Temos um exemplo dessa técnica muito usada para limpar aves cobertas por petróleo. A técnica consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves através deste processo de separação magnética. Dissolução fracionada é aplicável quando apenas um dos componentes da mistura é solúvel em um dado líquido. Na imagem, nós temos a mistura de ferro e enxofre em pó. Com a adição do sulfeto de carbono, o enxofre se dissolve. Depois de um processo de filtração, o ferro é separado. Em outro recipiente, ficamos com o enxofre juntamente com o sulfeto de carbono. Depois utilizamos um processo de vaporização do sulfeto de carbono e então nós iremos ter como produto o enxofre, como produto final. Misturas heterogêneas agora do tipo sólido-líquido. Métodos de separação: a decantação, centrifugação e filtração. Decantação ou sedimentação é um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido num líquido ou de dois líquidos que não se misturam. Separação da água com o barro é um exemplo de decantação ou sedimentação. Nas estações de tratamento de água, um dos processos é a decantação. Temos aqui o decantador usado no tratamento da água, conforme eu já havia mencionado. Centrifugação consiste em aumentar a velocidade de decantação com um aparelho chamado centrífuga ou centrifugador, muito utilizado em laboratório. Em amostras de sangue, quando nós mandamos a amostra de sangue para o laboratório, é necessário que essa amostra ela passe por uma centrífuga para poder separar as partes do sangue. Filtração simples, técnica que consiste em despejar a mistura sobre uma superfície porosa chamada filtro. Um exemplo muito comum
é coar o café. Misturas heterogêneas agora do tipo líquido-líquido. Métodos de separação. Decantação, técnica que consiste também na separação de líquidos que não se misturam com densidades diferentes, como por exemplo a água e o óleo. Aí nós colocamos aí neste decantador, abrimos aí a torneira deste filtro, né, do funil de bromo, aí abandona-se o sistema em repouso e depois essa separação entre a água e o óleo vai acontecer quando você abre essa torneirinha, essa válvula que está abaixo do funil de bromo. Misturas homogêneas sólido, líquido ou líquido e líquido. Métodos de separação: evaporação, destilação simples e destilação fracionada. Um exemplo, a evaporação é uma técnica barata usada para se obter o componente sólido que está dissolvido no líquido, muito utilizado na extração de sal da água do mar, nas salinas. Destilação simples é usada para separar misturas homogêneas em que a diferença entre o ponto de ebulição dos componentes é bastante acentuada. Você vê aqui na imagem a entrada de água fria e aí você vai ter todo um processo, né? Nós vamos passar por este frasco de destilação, a água salgada presente aqui no frasco de destilação. Depois haverá a saída da água de refrigeração através aqui do condensador e você vai obter a água pura. Destilação fracionada é usada na separação de mistura de vários líquidos com pontos de ebulição diferentes, sendo geralmente muito próximos. Aqui você tem um exemplo de uma torre de destilação fracionada que é utilizada, né, para você obter os produtos do petróleo, porque cada produto cada subproduto vai ter um ponto de ebulição, ou seja, em que o material passa de líquido para o estado de vapor. Cada um desses produtos vai ter um ponto de ebulição diferente. Então essa aí é a torre de destilação fracionada. E aí a determinadas temperaturas, com seus pontos de ebulição específicos, nós iremos obter gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e resíduos como a parafina e também o material que se faz o asfalto. Minhas referências e obrigada.